Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser para falar dos meus pincéis. Já tem um vídeo aqui no canal de muito tempo atrás que eu mostrei os meus favoritos, mas aí eu comprei uns pincéis novos, enfim. E eu resolvi juntar num vídeo só e fazer tipo um super review deles. Então se tu quiser conhecer a minha coleção de pincéis, é só continuar assistindo o vídeo. Então aqui é onde ficam os meus pincéis, eles ficam em cima da minha penteadeira, do ladinho da minha cestinha de maquiagem da penteadeira cápsula, que é aquela seleção de produtos que eu uso durante um mês inteiro. Eu deixo eles aqui do lado para facilitar. Nesse pote grande aqui eu basicamente coloco só pincéis de rosto e nessa canequinha aqui basicamente pincéis de face. Então eu vou separar meus pincéis por marca, vou começar falando desses aqui da Mary Kay. Esse aqui é o kit que eu comprei quando eu era consultora, o kit já mudou, eu não tenho os pincéis novos, mas imagino que eles devam ter melhorado as cerdas, porque alguns desses pincéis têm as cerdas muito piniquentas, sabe? Quando tu encosta na pele assim, é ruim. Esse kit na verdade vem com outro pincel, eu tenho duplicado esse aqui. E ele estragou, ele descolou quando eu fui tentar colar, não deu muito certo e aí eu joguei fora. Esses dois aqui que é o que eu tenho duplicado. É o de esfumar de precisão, ele é bom. Eu adoro ele, por isso que eu tenho dois. E ele é bom porque tu consegue aplicar e esfumar a sombra e tipo fazer, tipo, por exemplo, o delineado esfumado, enfim, ele é um pincel bem bom. O chanfrado, eu acho ele um pouco grosso. Aí eu acabo não usando, por exemplo, a delineador nem nada. Ele tá um pouco descabelado e eu acabo usando ele, tipo, pra corretivo de vez em quando. Quando os meus pincéis de corretivo estão pra lavar, eu uso ele pra delimitar a sobrancelha. Ele é duplo e essa parte aqui de baixo eu não uso. Esse aqui é o pincel de corretivo. Eu usei ele por bastante tempo e agora ele tá no meu kit de sobrancelha. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora e designer de sobrancelha, então esse aqui eu deixo no meu kit. Eu gosto dele, mas ele deu uma descabeladinha, mas ele é bem preciso, funciona super bem. Esse é o pincel de esfumar e eu não gosto dele porque ele é muito piniquento. Eu às vezes até uso normalmente sem produto só pra dar aquela esfumada geral, mas ele é bem piniquento, assim, quando tu encosta na pálpebra, ele não é muito confortável assim de usar. Teria tudo pra ser um bom pincel, porque ele tem um formato bom, um comprimento de cerdas bom, ele é bem maleável, mas ele é muito piniquento. E agora, os dois pincéis de face. Esse aqui é de pó e esse aqui é de blush. O de blush é ótimo, ele não é piniquento. O de pó é piniquento. Agora, eu não sei o porquê, porque, tipo, os dois são de face e o de blush é muito bom. Eu uso ele bastante. E o de pó eu raramente uso, só se eu tô com os meus pincéis de pó pra lavar também. Esse aqui é o meu kit do Pausa para Feminícias. Eu comprei já faz acho que uns 2 anos. Eu me dei de presente de aniversário. Ele é um kit bem caro também. E é um kit que eu gosto bastante. Esses aqui são os pincéis de olhos. Então tem, por ordem aqui, o de aplicar sombra. Ele é bem macio, ele é grandão, então aplica bastante sombra. E dá para usar para esfumar também, mas ele não é tão de precisão como, por exemplo, aqueles da Mary Kay. Mas é o mesmo formato. Esse aqui é o pincel lápis, é bom para fazer detalhezinhos, esfumado rente aos cílios inferiores. Esse aqui é o de esfumar de precisão, que ele é bem pequenininho. É ótimo para deixar o côncavo bem intensificado. Esse aqui é para aplicar sombra, mas basicamente esses três aqui tu consegue esfumar de diferentes formas. Esse aqui que tá sujinho e ele é mais gordinho é o de esfumar oficial. Mas esses dois aqui tu consegue aplicar sombra, esse aqui é menor que esse aqui, tu consegue aplicar e esfumar. E o último é o chanfrado, que eu uso pra fazer a sobrancelha com pastinha, ele é super bom. Todos esses pincéis aqui tem uma cerda muito boa, eles não são piniquentos. E aqui do lado tem o kit de pele. Esses dois pincéis aqui são os que eu menos uso, o de corretivo e esse Dual Fiber. Uso de vez em quando, mas não são assim os meus favoritos. Mas eles são bem bons também. Eu só realmente não achei função, porque eu basicamente uso corretivo só pra contornar a sobrancelha. Então esse aqui ele acaba sendo meio inútil pra mim. E o Dual Fiber, não sei, eu não gosto de aplicar base com ele. Na verdade, acho que eu nunca tentei aplicar base com ele, até vou fazer esse teste. Eu basicamente não uso ele. Aí tem o pincel de base, que ele é de topo reto, ele é ótimo para aplicar base, adoro ele.
Esse aqui é pra contorno e eu uso ele basicamente pra aplicar pó. O que eu não gostei desse aqui é que ele perdeu o formato. Ele era pra ser bem mais fininho assim, sabe? E ele acabou se abrindo. E aí eu uso ele pra pó, pra regiões menores, por exemplo, na área da olheira e tal. Eu uso ele basicamente pra aplicar o pó mais concentrado. E o pincel grandão de pó, que daí eu uso pra esfumar tudo. É um kit tecnicamente caro, mas eu acho que ele tem uma qualidade muito boa. Então, se tu tá pensando em investir num kit aí de pincéis, eu recomendo esse do Pausa pra Feminices. Esses aqui são os pincéis que eu tenho da Candice Berenice. Eu tenho esse esfumador rápido, que eu adoro para fazer o esfumado rente aos cílios, tipo fazer delineado esfumado. Ele tem um formato anatômico aqui que encaixa bem certinho na pálpebra e facilita muito para esfumar. Tenho esse aqui de silicone para aplicar glitter, que é ótimo. E esse aqui de delinear, que é bom, mas eu acho a ponta dele muito grossa, por exemplo, para fazer o gatinho bem fino. Mas ele funciona, só precisa ter um pouquinho mais de paciência na hora de fazer o gatinho, mas ele é bom. De face eu tenho esses três. Esse aqui é de contorno. Ele é bem grandão, eu usei bastante tempo ele como contorno. Agora eu prefiro pincéis mais finos, depois eu já vou mostrar pra vocês. Mas ele é super bom pra contorno, blush e de repente até pó em áreas menores ou mais concentrado. Ele é bem macio. Todos esses pincéis aqui de experiência são cerdas sintéticas e assim, eles são muito macios, são muito bons. Esse aqui, Dual Fiber, que eu comprei na época que o Dual Fiber tava em alta, sabe? E eu até usei ele bastante tempo para aplicar base e tal, mas agora eu basicamente não uso. E de vez em quando uso assim para aplicar um pozinho, quando os meus pincéis de pós estão todos para lavar. E a última aquisição foi a escovinha de base, que ela é densa, ela é boa para aplicar base, mas eu acho o cabo dela muito mole, ó. E aí, tipo, se tu faz um pouco... Eu tenho medo de quebrar isso aqui quando eu tô aplicando assim na base, porque eu sou meio bruta, né? Quando eu tô aplicando a base, assim, eu gosto de apertar bem o pincel pra polir bem, e eu acho ele muito mole, tenho medo de quebrar. Aí eu acabo sempre apertando aqui e aplicando assim, que daí parece que dá um pouco mais de segurança. Mas ele é super bom também, as cerdas são bem boas. Esse aqui foi o meu segundo kit da China que eu comprei, que tava bem alto. Ele tem a marca, é a Six Plus, e ele é basicamente pincéis de face. Seriam 5 pincéis de rosto grandes, 5 pequenos, eles se complementam, né, o mesmo formato. 2 deles, os de topo reto, o chanfrado de topo reto e o reto de topo reto, eu acabei tendo que colocar fora porque eles começaram a soltar muito pelo e eles descolaram, porque era realmente os que eu mais usava, então acabei colocando fora. Sobrou esses 3 aqui. Esse aqui eu gosto pra fazer contorno molhado, como ele é mais pontudinho, enfim, mais preciso, mas uso muito pouco porque eu quase não faço contorno molhado. E esses dois aqui que sobraram, o redondinho e o chanfrado arredondado, eu uso para aplicar base e eu gosto muito. A qualidade deles é muito boa, as cerdas são muito macias. Se vocês encontrarem esse kit de pincéis da China, que vale muito a pena. E os outros são os menores de face. Eu uso basicamente esses dois chanfradinhos aqui, o de topo reto e o redondinho, para aplicar contorno no nariz. Os outros eu basicamente não uso, eles estão sujinhos porque às vezes eu pego enganado ou enfim, tento usar eles. Esse aqui é o que eu realmente menos uso, hoje eu usei para aplicar, fazer o pontinho de iluminação no olho. Ele até funcionou bem. Mas são pincéis que, por exemplo, eu acho muito grande pro olho, para aplicar sombra. Mas eles são bons pra, por exemplo, fazer detalhes, como contorno e tal. Mas são pincéis muito bons, as cerdas são super macias. Vale super a pena esses pincéis aqui. Claro que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Eu, por exemplo, não tive muito cuidado com lavar eles e acabou destruindo aqui a pintura. Mas as cerdas estão boas, tirando aqueles dois lá que eu usava demais e não cuidava na hora de lavar. E aí acabou estragando mesmo. Esses aqui são os pincéis que eu tenho da Macrylan. Eles são todos meio recentes. Eu tenho 2 de corretivo. Dá pra ver que eles parecem até um pouco diferentes, mas é o mesmo pincel. Ó, é o 106. Eu tô usando muito mais esse aqui que tá mais retinho. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa, porque esse meu aqui ele descabelou logo no início.
Aí eu uso ele muito pouco, mas, tipo, quando esse aqui tá muito sujo ou coloquei pra lavar, eu acabo usando esse aqui. Ele funciona bem também pra aplicar corretivo na sobrancelha ali, pra delimitar. Gosto bastante. Tenho esse aqui, que é tipo pincel lápis, né, pra detalhe. Ele é um pouquinho mais gordinho, assim, do que o, por exemplo, da Pausa pra Feministas que eu tenho. Mas ele funciona super bem pra fazer o pontinho de luz, porque daí como ele é bem redondinho, tu tipo, gira ele assim no cantinho do olho e ele fica super bom. Também dá pra esfumar, porque ele é super macio. Nossa, as cerdas da Marquelan não tem nem o que falar, são muito boas. E acho que é um pincel que tu tem que ter, porque, tipo, pincel de detalhe é sempre útil na maquiagem. Tenho esse aqui, pincel cônico pra esfumar. Eu acho ele muito grande pra aplicar no olho, pra esfumar a sombra no olho. Eu acabo usando quando eu vou fazer uma sombra muito leve assim no olho, só uma sombra no côncavo mesmo. Fica super leve, porque ele é bem gordão e bem grande. Mas eu uso muito ele pra fazer aquele esfumado, pra tirar todas as marcações. Sem pegar produto nenhum, eu só uso ele. Vocês podem olhar nos vídeos que tem aqui no canal onde eu faço maquiagem. Eu sempre uso ele só pra dar aquela esfumada geral. Ele é muito bom pra isso. Pra esfumar mesmo a sombra, eu acho ele muito grande. Não aplico e esfumo com ele, eu só esfumo geral mesmo. Tenho esse aqui de silicone pra delinear. Eu acho ele muito grosso. Eu comprei ele porque eu pensei, um chanfrado de silicone vai ser bem prático pra delinear. Mas ele é muito grosso. E aí não dá pra fazer o gatinho direito, então acabo que eu nem uso ele. E tenho esses dois aqui de face. Esse grandão aqui eu uso pra contorno. Ele tem uma cerda super macia, esfuma super bem. E esse menorzinho aqui eu uso pra aplicar o iluminador, né, que é a função deles, iluminador e contorno. E ele aplica super intenso, assim, o iluminador. Então eu aplico com ele e depois eu venho com um pincelzinho pra dar uma esfumada e não deixar tão, tipo, marcado. Porque ele aplica reto, assim, sabe? Tu até consegue esfumar, mas eu prefiro aplicar com ele, com bastante intensidade, e vir com outro esfumando. Tinha faltado esse aqui da Macrylan, que eu esqueci de colocar porque ele não tem o cabinho branco, né? Ele é da outra linha, que é o de topo reto. Ele é super fininho, diz que é o pincel para delinear, mas eu gosto de usar ele para aplicar sombra rente aos cílios inferiores e dar aquela esfumadinha assim, eu acho ele super bom. Nunca tentei delinear com ele, eu comprei ele para aplicar sombra mesmo rente aos cílios inferiores. Esses aqui são basicamente os meus primeiros pincéis, eles são da Marco Boni, comprei eles aleatório. Comprei esse aqui de esfumar. Ele é de cerdas sintéticas, é bem bom, eu uso ainda bastante ele quando quero dar aquela esfumada geral, mas ele aplica e esfuma super bem. Ele é duplo e tem o chanfrado embaixo que eu não uso. Ele é grosso, mas tipo, dá pra esfumar, por exemplo, rente aos cílios inferiores, mas eu realmente acabo usando mesmo o de esfumar e não o chanfrado. Esse aqui que foi o meu primeiro pincel lápis, que acabou de descolar. Depois eu vou passar uma cola ali. Ele é cerdas sintéticas também. Eu gosto para esfumar, por exemplo, o lápis preto. Ele é bem firme, é bom para isso. Para aplicar sombra, por exemplo, para cantinho interno ou para fazer algum outro detalhe eu já não gosto tanto. Mas para lápis ele é bem bom porque ele é bem firme. Esse aqui é o chanfrado. Eu usei ele bastante tempo para fazer minha sobrancelha. E agora ele tá no meu kit de design de sobrancelha também. E esse aqui foi o meu primeiro pincel de blush, olha o tamanho. Agora eu uso ele para iluminador. Também deu uma estragadinha aqui na pintura. Mas ele é bem bom, eu gosto bastante de, por exemplo, aplicar com o da Macrylan e vir com esse aqui por cima e esfumar. Esses aqui são os meus pincéis da Belize. Esses dois aqui fazem parte do primeiro kit também, basicamente. São um dos primeiros que eu comprei. Eu comprei esse chanfrado grande aqui. E eu uso ele bastante para iluminar abaixo da sobrancelha. É um dos meus pincéis favoritos que eu uso mesmo. E esse aqui foi o primeiro pincel de esfumar que eu comprei. Ele funciona bem, mas eu acho ele muito mole agora, né? Sabendo um pouquinho mais dos pincéis. Mas ele funciona super bem. Dá pra esfumar, às vezes, durante a semana, se todos os meus pincéis de esfumar estão sujos, eu acabo usando ele e ele faz um trabalho muito bom. E esses dois aqui são aquisições recentes, são de silicone. Esse grandão aqui eu comprei pra aplicar aquelas máscaras, tipo de argila e tal. É bem prático, então foi uma boa aquisição. E esse aqui é de delinear, ele até já apareceu no canal, no vídeo testando ele. E ele funciona super bem pra fazer o gatinho, porque ele é bem fininho. Então tu consegue fazer o rabinho do gatinho com bastante precisão.
Achei esse aqui ótimo mesmo. E os últimos pincéis são aleatórios. Esse kit rosinha aqui foi o primeiro kit que eu comprei no Mercado Livre, que vinha da China, enfim. E basicamente são os únicos que eu continuo usando daquele kit, porque eles são de cerdas sintéticas, por exemplo, os de esfumar eram muito piniquentos. Então eu uso esse aqui para escovar a sobrancelha, e esses dois aqui que são tipo língua de gato eu uso para aplicar base de sombras, quando eu quero fazer cut crease e tal. São os únicos pincéis que eu uso daquele kit. Tenho esse aqui de delinear, que eu comprei em qualquer lojinha aí que vende cosméticos, bem baratinho. Ele é da China, tipo 0000, bem fininho. Eu comprei ele pra fazer delineado também, mas agora com aquele de silicone eu acho que eu vou aposentar esse aqui. Aí eu tenho os pincéis das paletas. Esse aqui é da Naked 2, que na verdade é a Naked réplica que eu tinha, né? Ela não era o original. Vem com os dois lados. Eu uso esse aqui de vez em quando pra fazer cut crease também. O lado de esfumar dele é bem bom. Apesar de ser réplica, o pincel é bem bom. E esses dois aqui é das últimas paletas que eu ganhei. Essa aqui é da Naked Heat, que vem com lado de esfumar mais pontudinho, e o outro que tu consegue aplicar sombra e esfumar, muito bom também. E esse aqui é da Anastasia, que tem um lado de esfumar e um lado que dá pra aplicar sombra e fazer detalhezinho. Uso bastante esses pincéis. Esses dois aqui eu uso para aplicar iluminador. Eles vieram nos kitzinhos da Primark que eu comprei na viagem. São ótimos para aplicar iluminador, são bem maciozinhos. E eu aplico, e às vezes eu faço aquele esquema também com o da Macrylan, que eu aplico com o da Macrylan e esfumo com eles. Esse aqui da NARS, que na verdade não é da NARS porque eu comprei na China, eu uso ele para fazer contorno. Depois que eu comecei a usar eles, é o que eu mais gosto para fazer contorno, então eu uso esse aqui, o da Macrylan. E ele é super bom. Ele não é tão piniquento, mas ele não é tão confortável, mas não me incomoda, eu gosto bastante de usar ele para fazer contorno. Esse aqui é da Vult, eu comprei ele porque ele era chanfrado, pensei que ele era bem maior para aplicar base, mas eu acho ele muito duro, então ele funciona para fazer, por exemplo, contorno molhado, porque realmente ele é muito duro para aplicar base ou corretivo. E aí para contorno molhado é bom, porque daí tu consegue esfumar ele melhor. E esse aqui é da Avon. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Camila, do Seja Belíssima. Ela me mandou uns produtinhos de presente. E veio esse pincel, ele é super bom. Ele não é piniquento, ele é bem macio. E conforme meus pincéis vão ficando sujos, eu vou trocando e vou usando os outros. Daí depois fica tudo amontoado pra lavar, né? Quem nunca? Aí depois tem que ficar 2 horas lavando o pincel. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer minha coleção de pincéis. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve aqui no canal para não perder nada do que sair por aqui. Era isso, e até o próximo vídeo.